lá fora. A trilha cortava um trecho remoto das montanhas rochosas, onde nem sinal de celular nem rádio funcionavam. Era o tipo de lugar em que a presença humana desaparece e a natureza volta a ser dona de si. Tudo o que se ouvia era o som do vento entre as copas das árvores e, às vezes, algo mais. Estavam acampados há 2 dias. O clima estava limpo, céu estrelado, mas ninguém conseguia dormir direito. Barulhos estranhos à noite, galhos partidos, pedras rolando sozinhas, um cheiro de terra molhada e algo mais forte, como suor de animal selvagem. Um odor denso que surgia e desaparecia como se estivesse rondando. A tensão aumentou quando encontraram pegadas gigantescas, profundas, com formato humanoide, mas maiores do que qualquer pé humano. Um deles, mais cético, disse que eram de urso, mas nenhum urso deixa pegadas assim, e definitivamente nenhum urso anda em linha reta, com passadas regulares por quase meio quilômetro. As marcas iam na direção oposta à do acampamento, mas não tranquilizava, porque elas voltavam também. Ninguém queria admitir, mas sabiam, não estavam sozinhos ali. Na 3ª noite, pouco antes da meia-noite, o silêncio foi quebrado por um som que nenhum deles jamais esqueceu. Um grito gutural, profundo, longínquo e humano demais para ser de animal, mas selvagem demais para ser de homem. O som atravessou o vale, reverberando pelas encostas. Os animais pararam, até os insetos silenciaram. Na manhã seguinte, decidiram seguir a trilha das pegadas, mas elas terminavam abruptamente junto a uma árvore retorcida. Ao redor, árvores marcadas com arranhões verticais, mais altos do que qualquer um ali podia alcançar. Alguns eram tão profundos que cortavam a casca até a madeira viva. Encontraram ossos, muitos, pequenos, médios, polidos, como se o tempo ou algo os tivesse limpado cuidadosamente. Entre eles, pedaços de pano velho, com costuras que lembravam uniformes antigos, e o que parecia ser uma lente de óculos. Tudo abandonado, tudo esquecido ou deixado. As histórias voltaram à cabeça. As lendas locais falavam de uma criatura gigante, peluda, que andava sobre 2 pernas e evitava contato humano. Um observador silencioso, um ser primitivo, um predador talvez. Chamavam de Bigfoot ou Pé Grande. A maioria ria da ideia. Um mito moderno. Mas ali, naquela clareira, o mito parecia mais real do que qualquer outra coisa. Ao voltarem para o acampamento, perceberam algo errado. As mochilas haviam sido mexidas. Itens sumiram e havia uma marca de mão grande demais na lona da barraca. Os fechos estavam abertos com cuidado. Nada havia sido rasgado ou destruído, apenas analisado. Nenhum som, nenhum rastro claro, mas uma certeza crescia dentro deles. Estavam sendo estudados. O grupo decidiu partir ao amanhecer. Ninguém dormiu naquela noite. A fogueira ficou acesa até o carvão virar cinza. Mas pouco depois das 3 da madrugada, o vento que sempre soprava entre as árvores parou completamente. Um silêncio morto se espalhou pela mata. Era como se a floresta prendesse a respiração
E foi então que veio o segundo som. Não era mais um grito, era um estalo, depois outro, como se algo estivesse andando em volta. Grande, pesado, mas controlado, com precisão. Não era um animal correndo, era algo que sabia onde pisar. As lanternas vasculharam o escuro, nada, e então uma das luzes captou por menos de um segundo, entre duas árvores, um par de olhos refletindo a luz, altos demais, distantes demais, fixos demais. Um deles correu, desesperado. Foi o último a ser encontrado. 3 dias depois, por uma equipe de resgate em choque catatônico, com arranhões profundos nos braços e sem conseguir articular uma frase completa. Tudo o que repetia era: não é um bicho, não é um homem. Olha, ele sabe. Depois daquilo, alguns tentaram esquecer. Outros silenciaram. Mas o tempo que costuma apagar memórias não levou essa. Nos meses seguintes, relatos de caminhantes desapareceram da mesma região, sempre com algo em comum: pegadas enormes encontradas perto das trilhas, e em certos casos, gravações com sons impossíveis de identificar. Parte animal, parte lamento humano. Esses registros se acumulam, ignorados por órgãos oficiais, mas fervorosamente compartilhados entre fóruns obscuros da internet. Uma das últimas evidências apareceu no celular de um alpinista, encontrado caído a mais de 20 metros de altura, numa encosta de difícil acesso. A câmera filmava em meio à escuridão, e por um breve momento captava uma silhueta gigantesca atrás das árvores, imóvel, como se esperasse algo. O vídeo foi arquivado. Ninguém comentou oficialmente, mas está lá, nos cantos profundos da web, debatido por quem viu e não consegue esquecer. Especialistas céticos atribuem tudo a fenômenos naturais, delírios induzidos pelo isolamento ou erros de percepção, mas antropólogos apontam que lendas sobre criaturas similares aparecem há séculos entre as tribos nativas da América do Norte. O Wendigo, por exemplo, um ser alto, esquelético, de olhos penetrantes, surgido da fome e da solidão dos invernos brutais. Ele não mata imediatamente. Ele observa, espera, se aproxima quando a sanidade começa a falhar. Coincidência ou não, muitos dos relatos contemporâneos têm ecos desse arquétipo. Um observador, um ser que testa limites, que aprende, que imita. Uma inteligência silenciosa, adaptativa. Um predador paciente. Há um padrão, sempre há. Mapas de desaparecimentos, quando sobrepostos a registros históricos, revelam algo inquietante. Regiões com mais lendas são também as com mais casos sem explicação. Coincidência? Talvez, mas e se for outra coisa? Entre os que passaram por isso e voltaram, nenhum ri da história do Pé Grande, porque sabem, a floresta tem olhos, e às vezes, o que ela observa devolve o olhar. Você já sentiu que estava sendo observado enquanto andava por uma trilha silenciosa? Na próxima vez que acampar em uma região remota, observe as árvores ao seu redor. Repare nos sons que param de repente, nos galhos que se partem, mesmo sem vento, porque o Pé Grande não é um monstro. É uma sombra que existe há mais tempo do que nós. E quando você entra no território dele, às vezes você sai, mas nem sempre inteiro.
só o começo de algo maior.